Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor nosso Deus, Pai eterno, santificado seja o teu nome no céu e na terra. Nós te damos graças porque o Senhor nos concedeu mais uma semana sob os teus cuidados e o início de mais uma que nós não conhecemos. Obrigado pela noite, pelo deitar, pelo despertar, pelo sol que brilha, pela chuva que cai. Agora nós, no começo da semana, iremos abrir a tua palavra agora. Queremos pedir que o teu Espírito Santo possa nos conduzir e que o teu nome seja unicamente glorificado nesta manhã, não o homem. E que nós possamos ser apenas o teu instrumento aqui nessa terra para glorificar o teu nome e que os nossos ouvidos possam estar atentos à tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, vamos lá. A gente vai hoje estudar a abertura do 7º selo, mas antes eu quero fazer com vocês aqui uma revisão, tá? O estudo hoje é bem curto, porque é só um selo e é muito objetivo o estudo de hoje. Eu até comentei com o Ciro, naquele primeiro estudo que nós fizemos, o primeiro estudo que nós fizemos aqui falando sobre a simbologia, faltou muita coisa naquele estudo. Se por acaso a gente terminar aqui essa parte aqui do 7º selo, se der tempo, até 8 horas, né? É o nosso período, aí a gente vai entrar com a outra parte da simbologia, porque não deu tempo, eu não estava no PowerPoint, foi só no escrito, e vai ficar gravado aí na memória do computador de vocês aí, vai ser muito bom isso aí, muito importante, tá bom? Ok. Então, vamos lá, né? Oi? Se você precisar estender um pouquinho mais hoje, tudo bem, porque hoje a gente tinha Certo. combinado de começar o livro lá de Marcos, mas eu vou Sim. fazer um bate-papo com o pessoal aqui, ver o que o pessoal quer fazer, se eles querem começar qual livro. A gente vai fazer um Certo. bate-papo. Então hoje dá para estender um pouquinho mais, porque a gente vai prorrogar esse início para amanhã, provavelmente. Bom? Então, tá bom. Então Tá fica à bom. vontade. Tá bom. Tá. Eu até marquei com o pessoal aqui, com uma pessoa que trabalha comigo, para 8h10, 8h15 está por aqui, para poder fazer o serviço. Mas o que der aqui a gente vai levar, ok? Vamos fazer uma revisãozinha aqui rápida sobre os 5 que nós estudamos aqui, para a gente poder adentrar aqui no 7º selo, certo? Então, nós entendemos aqui que Jesus tem um controle de tudo em suas mãos, né? E que aquele livro que estava lá selado com selo por dentro e por fora estava sob o seu comando. E que ali, naquele livro, ninguém era capaz de abrir aquele livro com 7 selos. Só Jesus, realmente, que foi morto e foi o único ser em todo o universo capaz de abrir o livro com 7 selos. E ele foi dando ali ao seu povo, à sua igreja, as revelações. Por quê? As revelações são importantes para a gente. Porque a profecia é como um guia, é como uma luz, né? É como uma bússola, que vai direcionar o caminho para que a gente não fique enganado. Por isso que a profecia veio. E ela veio em símbolos exatamente para isso, para que os inimigos de Deus não entendessem, lessem e não entendessem. Por essa palavra que Jesus contou várias vezes, né? Mas ao seu povo ele foi dado o poder de entender essas profecias como guia, para que a gente não fique enganado, né? Isso é muito importante. Então, quando o Cordeiro, Jesus, abre o primeiro selo, a gente entendeu pela parte de Deus que ele viu um cavalo branco, não foi? E o seu cavaleiro com um arco na mão e tinha uma coroa na cabeça. Ali está representando a igreja, mais ou menos do ano 27, o seu batismo, até mais ou menos no ano 100, quando o último livro da Bíblia já estava pronto, o Apocalipse, está representando a vitória da igreja. Então, foi um momento que a igreja viveu realmente o evangelho. Os discípulos ali receberam o Espírito Santo no Pentecostes, capítulo 2, e a igreja pregou o evangelho, falou línguas ali, as pessoas estavam ali presentes. Foi uma época que a igreja curou, em nome de Jesus, né? Diz que até a sombra de Pedro, quando passava, curava os enfermos. Então, você vê que houve assim, uma revolução muito grande naquela época. Eles não tinham arma, não tinham sacerdote, não tinham assim, dinheiro, mas o que eles tinham, eles usavam aquela palavra do Senhor, né? E não usaram de força, não usaram de violência, pelo contrário. Os inimigos dele que tentaram destruir eles, né? Como realmente aconteceu, Deus permitiu que, infelizmente, os guardiães da verdade fossem mortos pelo Império Romano, e só preservando aqui a vida de João. Mas a gente crê que a igreja foi vitoriosa, o cavalo branco simbolizando aqui a pureza do Evangelho, as doutrinas puras que vieram diretamente do Senhor Jesus para a sua igreja, e dali recebeu a ordem de ir anunciar o Evangelho a toda a criatura, certo?
Então, com esse crescimento espiritual da igreja, Paulo fala em Colossenses 23, que foi alcançar a todo mundo antigo naquela época, e ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus, conhece a história. Aí vem os momentos de perseguição, quer dizer, ali Nero começa a perseguir os cristãos, Calígula e muitos outros imperadores começaram a perseguir, Diocleciano, Maximiano, Galério, e muitos outros começaram a perseguir. Aí, quando você sai do cavalo branco, vem o cavalo vermelho que entra em cena, que é perseguição aos cristãos. Como cresceu muito a igreja, Roma tinha um lema que era a Pax Romana, e ele não queria nada que interferisse nessa paz que eles tinham, chamada Pax Romana. Então, como cresceu o evangelho, expandiu essa seita, que chamava até a seita dos nazarenos, isso começou a incomodar o império. E começou as perseguições, um pouco aqui, um pouco ali, e desencadeou mais no quarto século, quando Diocleciano desencadeou uma das mais terríveis perseguições da história da igreja. Por isso que aquele cavaleiro tinha uma espada na mão. E a cor vermelha simbolizava o sangue que foi derramado. E essas pessoas conservaram o que tinham, né? E deram a vida pelo evangelho, pelo Senhor Jesus, entendemos isso, mas a igreja chegaria um outro momento. Então, a perseguição ia parar, né? Aí entramos aí no quarto século, quando o imperador Constantino entra na história e tira, junto com Licínio, eles fazem um decreto, que é o Edito de Milão, e tira Diocleciano, Galério e Maximiano de circulação e passa a governar o Império Romano sozinho, né? E dali ele assina o edito, dá um basta à perseguição, e agora a igreja era o Estado e a igreja estavam juntos. O cavalo preto, ele tira a mão uma balança, né, e a cor preta simboliza trevas espirituais. Foi naquele momento que começou a entrar heresias na igreja, muitas doutrinas falsas que Jesus não ensinou, sutilmente, como diz o apóstolo Pedro, foi entrando sorrateiramente, e infelizmente as pessoas foram absorvendo essas doutrinas falsas, né? Mas ali havia pessoas também que não aceitavam de forma alguma. Por isso que ele fala assim, ó, que o azeite e o vinho não deveriam ser esquecidos, né? Banidos ali, porque ainda restava uma fagulha ali das verdades bíblicas, né? Então, você vê aí, ó, o cavalo branco, pureza, o cavalo vermelho de perseguição aos cristãos. Quando chega no quarto século ali, com o Edito de Milão, a igreja se junta com o Estado. Ou seja, o Estado passa, juntamente com a igreja, a ficar paralelo, né? A balança ali na mão daquele cavaleiro. Bom, deixando aqui agora o terceiro animal, o cavalo preto, nós encontramos agora um cavalo amarelo. O cavalo amarelo simbolizando a morte, a cor da morte. O que acontece é quando agora o cristianismo, que um dia estava assim com o Estado, a igreja, eu falo igreja, o que acontece? Ele agora começa a despertar pessoas que não aceitavam esse tipo de comportamento de paganização da doutrina. O que acontece? Aí agora a igreja, ela passa agora a ter o domínio do mundo e passa a perseguir o cristianismo, ou seja, eram os cristãos perseguindo os cristãos. Aí vocês agora aí na Idade Média, né? Você na Idade Média começa aí a época da Inquisição, no ano 1200, século XIII começa a Inquisição, começa a perseguir as pessoas, matar, confiscar os bens. Então a igreja se achava no direito de ter domínio sobre as pessoas, forçando as pessoas a aceitar o evangelho de qualquer forma, a forma dela, e isso durou aí cerca de 1260 anos, né? Essas perseguições, a Inquisição, as perseguições, e veio os pré-reformadores, depois veio os reformadores, veio por Lutero ali, 1517, quando ele colocou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e o homem não é salvo pelas obras, sim pela fé em Jesus. Então, isso foi uma revolução, né? Por que aconteceu? Com o passar do tempo, algumas doutrinas do cavalo branco se perderam com o tempo. Mas Deus foi chamando pessoas, homens como eu e você, os pré-reformadores como John Wycliffe, Jerônimo de Praga, e John Hus, e muitos outros que vieram, né? Os anabatistas também, que surgiram da história depois da igreja de Simão, os anabatistas. Então, vieram chamando essas pessoas para descobrir as verdades. Só que as verdades não vieram por completo. Cada época veio uma verdade presente. Então, chega em Lutero ali, chega em Calvino, chega em outros reformadores, mas chegaria um tempo em que o livro de Daniel e o Apocalipse ia ser aberto.
nós lemos Daniel 2, verso 3, que no tempo do fim, as pessoas iam investigar esses livros e conhecer as verdades. Então, quando a gente sai do quarto selo, as perseguições já haviam praticamente acabado. Você vê quando Jesus abre o quinto selo, é um clamor das pessoas que morreram na grande tribulação da Idade Média. Clamaram a Deus, claro que a gente comentou aqui que os mortos não sabem de nada, estão no esquecimento, mas o sangue que derramou na terra deles, clamaram a Deus por justiça. E estão guardados ali, sua vida, os seus nomes, para quando Jesus voltar na ressurreição, eles receberem a recompensa. Né? Então, clamou, e eles perguntaram ao Senhor até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, né? Os que morreram. Aí veio uma resposta para eles assim, ó, vocês vão repousar um pouco mais na tumba até completar o número de conservos que iam ser mortos, igualmente vocês foram. Então, Jesus está falando aqui de uma tribulação que virá, né? Para o povo de Deus nos últimos dias, certo? Ok. Então, vamos agora entrar aqui no sétimo selo, porque também, antes que o selo ser aberto, aliás, perdão, estava esquecendo aqui do sexto selo, né? O sexto, sim, agora, perdão. Então, quando você sai do quinto selo, você vai para o sexto. E a Bíblia fala de 4 sinais que marcariam o tempo do fim. Nós estudamos na semana passada, sexta-feira, não foi? Que foi os 4 sinais que marcaram o tempo do fim. Que Jesus falou lá em Joel, Mateus, Lucas e Marcos. Que sinais foi esses? O terremoto, o grande terremoto de Lisboa, um dos maiores da história. O Ciro até mandou até um escrito aí para a gente, que realmente, até aqui no Brasil, ele afetou o terremoto de Lisboa. Foi muito grande, destruiu a cidade na sua totalidade, que foi no dia 1º de novembro de 1755. Aí veio o escurecimento do Sol da Lua, que foi 19 de maio de 1780, na Nova Inglaterra. Isso aconteceu, né? As pessoas viram isso acontecer, o Sol escureceu, ficou como se fosse uma noite escura, ninguém podia ver nem uma folha de papel em branco, de tão escuro que foi as trevas. De densidade igual foi só no Egito, quando as trevas cobriu ali a terra do Egito também. Então, não houve igual uma, até hoje eu não sei, a que houve do Egito, e houve em 1780, no dia 13 de novembro. Né? E a lua se tornou em sangue, e as pessoas pensaram que havia chegado ao fim do mundo. Eram sinais que marcariam o retorno de Jesus, que antecederia a sua volta a essa terra. Então, são faróis e são luzes que Deus tem colocado para o seu povo abrir a Bíblia e entender esses acontecimentos, correto? E o último sinal dos 4 foi a queda das estrelas, que aconteceu no dia 3 de novembro de 1833, que também aconteceu nos Estados Unidos, ali, na região de Massachusetts, né? E muita gente viu isso acontecer. Então, foram os 6 selos abertos, mas faltava o último selo. Então, isso quer dizer o quê? Que nós estamos vivendo o penúltimo selo. Né? Você fala que logo após ele viria. Está aqui escrito na Bíblia. Por que ele não veio ainda? Ainda faltava abrir o 7º selo. Certo? Então, se você estiver com sua Bíblia na mão aí, nós vamos lá para o capítulo 6 de Apocalipse, no verso 14 até o verso 17. Você está com sua Bíblia aberta, a gente vai ler, porque o 6º selo tem uma parte ainda que não está no PowerPoint aqui, eu quero ler com vocês, para poder concluir e chegar até o 7º selo. Porque antes que ele volte a essa terra, e antes de abrir o 7º selo, preciso ver aqui uma comparação, vamos fazer aqui sobre a sétima trombeta, o 7º selo e o 7º flagelo. Há uma ligação muito grande entre eles. E os pés da estátua, o sonho de Nabucodonosor, aquela pedra que caiu nos pés da estátua, há uma ligação muito grande entre eles, que todos retratam a mesma coisa, que é a abertura do 7º selo. Ok? Acharam aí? Apocalipse 6, o verso 13, 14 até o verso 17. Isso aqui vai acontecer ainda no 6º selo, já indo para o 7º, tá? Diz aqui, ó, verso 14, que fala sobre aqui, ó, no capítulo 13, falou sobre a queda das estrelas, que foi o último sinal. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Capítulo Não, né? 6, né? Capítulo Capítulo 6. 6. Se você pegar o verso 13, James, ó, está aqui assim, ó. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por ventos fortes, deixa cair os seus signos verdes. Aqui não encerrou o 6º selo. Aqui encerrou o último acontecimento dos 4 que ia acontecer, que antecederia a volta de Jesus nessa terra. Então, no verso 14, ele fala aqui, ó, que é uma continuação, certo? Para abrir o 7º selo.
E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Isso não aconteceu ainda. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Olha só, aqui estamos indo para o sétimo selo. Disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem é que pode suster-se ou suportar? Você vê que, após aquelas estrelas, não sabemos o período que ele vai voltar, ou seja, o dia que ele vai voltar, mas você vê que ele está dizendo aqui, ó, na sua volta, o céu vai recolher como um pergaminho, se enrolar. Vão tremer as terras, as ilhas, né? Os ricos, os grandes, os poderosos vão ver Jesus voltar assim, ó, esconder-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o dia da ira, e quem é que pode suportar esse dia? Então, você vê que é um complemento do sexto selo indo para o sétimo selo, ok? Vamos lá, filho, pode colocar o PowerPoint aí? Vamos lá. Eu vou fazer uma comparação aqui sobre a sétima trombeta, o sétimo selo, né? E o Apocalipse 17, 16 a 17, que fala sobre quando Jesus terminar a sua obra de intercessão pelo seu povo, ele vai falar uma palavra que ele falou na cruz. Está feito, está consumado. Certo? Ok. Então, lá, antes de abrir o sétimo selo, Jesus interrompe a profecia e dedica todo o capítulo 7 para explicar-nos quem serão os que serão o quê? Salvos. Correto? Quem são os que serão salvos? Vamos lá. Se você observar uma coisa interessante, você está com a sua Bíblia aberta, o capítulo 6, ele fala todo sobre os seis selos, certo? No capítulo 7, ele interrompe a profecia. Ele não fala. Ele fala sobre os 144 mil selados de Israel. O sétimo selo, ele só vai ser aberto no capítulo 8, no verso 1. Interessante, né? Por que esse intervalo? Logicamente, ele poderia aqui ó, completar na Bíblia, no final aqui, porque chegou o grande dia, o sétimo selo. Mas por quê? Porque ele interrompe a profecia para mostrar uma coisa para a gente, importante. Antes da sua volta a essa terra, vai haver alguns acontecimentos antes que ele volte a essa terra. Correto? Antes de ele aparecer na nuvem do céu, haverá alguns acontecimentos. Quais são eles? Vão cair sobre a terra 7 pragas. Está em Apocalipse 16, fala sobre isso aqui, antes da sua volta. E são 7 pragas que vão cair. Haverá... o Espírito Santo vai derramar sobre o seu povo, para selar o seu povo, para proclamar a mensagem com grande poder e glória. Como aconteceu no Pentecoste, chamada chuva temporã, o mundo vai receber o poder dobrado do Espírito Santo, quem? Os cristãos, para proclamar a mensagem, para o fechamento do Evangelho. E não vai ser com menos poder do que foi no passado, não. Vai ser com muito maior poder. Outra coisa, viram leis contra o povo de Deus, a besta da terra e a besta do mar vão estar unidas para perseguir o povo de Deus, né? E essa perseguição virá contra o próprio cristianismo, que vai perseguir o cristianismo, e teremos as 7 pragas, e na última praga, combinando com a abertura do sétimo selo, com aquela pedra que cai de Daniel, cai no pé da estátua, né? Exatamente a volta do Senhor a essa terra para buscar o seu povo aqui. Ok? Vamos lá. Então, o sétimo selo nada mais é do que a segunda vinda de Jesus. Pode passar, Silvia. Tá? Olha, diz Apocalipse 7, 2 e 3. Certo? Então, a profecia foi interrompida aqui um pouco, capítulo 6, e vamos ver aqui no capítulo 7, por que ela foi interrompida? Para que no capítulo 8 o selo seja aberto e será o retorno de Jesus a essa terra. Né? Diz aqui, ó. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. O sol nasce aonde? No Oriente. E se põe aonde? No Ocidente. De lá virá o Salvador, lá do Oriente. Tendo que o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então você vê que
antes de abrir o sétimo selo, o mundo vai ver um grande acontecimento, que é o Espírito Santo de Deus ser derramado sobre o seu povo, que está espalhado em toda a face da terra. Deus precisa concluir a sua obra e só iremos essa não pelo poder humano, mas pelo poder do Espírito Santo, sim, e pelo poder do Espírito Santo que ela vai ser concluída. Só que com muito mais poder do que foi do Pentecoste. Deus está ansioso que isso aconteça e Ele quer revelar isso aos seus filhos. Então você vê aqui no verso, ó, o anjo está segurando os 4 ventos da terra, né? Ventos de profecia são guerras, os 4 cantos, norte, sul, leste, oeste. Esses ventos não vão soltar, né? Até que o povo de Deus seja selado, né? A grande tribulação que virá. Então os anjos estão segurando esses ventos aí. Por quê? Por causa do povo de Deus aqui na terra, certo? Vamos lá, pode passar assim. O que o profeta João viu no céu ao abrir-se o sétimo selo, certo? Aliás, antes de a gente abrir aqui o sétimo selo, eu queria que você colocasse a Bíblia aí. Lá para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Deus fala que antes da volta de Jesus, o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo vai ser revelado. E ele aqui nos dá uma dica de quem é o anticristo. Acharam? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 até o verso 6, e vamos ver o verso 7 e o verso 8. Acharam? Olha, diz aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, pois isto não acontecerá. Isto o que ele está falando aqui? Jesus Cristo não vai voltar enquanto não for revelado, sem primeiro ser a apostasia. O que é apostasia? É o abandono dos princípios da Bíblia, que já foi abandonado por muita gente, né? E ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Jesus não vai voltar enquanto isso aqui não for revelado abertamente para o mundo quem é o anticristo, quem é a besta do capítulo 13, quem é o chifre pequeno, né? Que mudou os tempos e mexeu na lei de Deus, na lei sagrada dele. Olha o verso 4 aqui. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis que o que eu detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será, de fato, revelado o inimigo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Então, antes de abrir o sétimo selo, haverá alguns acontecimentos. O homem do pecado vai ser revelado, o filho da iniquidade, que se assenta no trono como se fosse o próprio Deus e comanda as águas, que são povos, tem influência nos governos civis, tem influência em muitas igrejas, né? Tem privilégio na Constituição, aqui no Brasil tem privilégios. Então, é preciso que esse anticristo seja revelado, porque muitas pessoas acham, porque usa o nome de Deus, que é de Deus. Está escrito, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino, né? Muitos vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não fizemos muitos milagres. O que ele vai dizer? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Então, o inimigo, lá escreveu aos Coríntios, diz assim, ó, que o próprio Satanás, ele se transforma
em anjos de luz. Tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. O diabo tem poder de se transformar em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Ok? Vamos lá. Então, o que o profeta viu, João viu no céu ao abrir-se o sétimo selo. Olha que maravilha. Quando o cordeiro, Apocalipse 8, verso 1. Pode passar assim. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Certo? Pode passar assim. O que aconteceu? Então, Jesus diz assim, ó, quando ele abre o sétimo selo, houve um silêncio no céu, cerca de meia hora. Eu quero para vocês aqui, lá para o Apocalipse, capítulo 11. Abre a Bíblia de vocês, capítulo 11, verso 15. Tá? Veja que há uma ligação entre o sétimo selo, né, e esses acontecimentos que já estão na Bíblia aqui. O sétimo selo, a sétima trombeta e o sétimo flagelo, que é a sétima e última praga. Acharam? Capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Daniel 2,44. Eu quero voltar com vocês aqui agora. Daniel 2,44. Olha o que é que diz aqui. 2,44. Na visão da estátua do rei que ele teve, ele fala o seguinte, ó. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e ele mesmo subsistirá para sempre. Amém. Maravilha. Então, quando for tocada a sétima e última trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. Né? Os reis do mundo vão se tornar de quem? Do nosso Cristo, do nosso Senhor. Que maravilha. Então, confirma o que Daniel falou lá. Né? A pedra que veio do céu sem auxílio de mão vai ferir a estátua nos pés. As nações. E ela esmiuçou o barro, o ferro, o cobre, a prata e o ouro. E se fizeram uma pragana do oeste, e o vento os levou. Então, essa mesma pedra encheu toda a terra, simbolizando o reino de Cristo. Certo? Outro verso, que compara com a abertura do sétimo selo, está em Apocalipse 16, vai adiante um pouquinho, verso 17. 17. A gente vai ter um tempo, a gente vai estudar sobre essas pragas de maneira bem mais direta, viu, gente? Estou dando só um parecer para ele continuar aqui a lição. Acharam? Diz assim, ó. 16, verso 17. Fala sobre o sétimo flagelo e o último flagelo, que vai anteceder a volta de Jesus. Certo? Diz aqui, ó. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Então, quando Cristo deixar o santuário, né, e falar essa palavra, feito está, acabou o tempo de graça das pessoas. Aliás, quando essa praga cair, já está consumado o mistério de Deus. Aqui não há salvação para ninguém. Então, feito está, é a hora que ele vai vir do céu com todos os seus anjos para buscar o seu povo. Né? Então, o sexto selo fala que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Okay? Então, esse silêncio no céu se produz por ocasião da vinda, a segunda vinda de Cristo. Que silêncio é esse que vai vir no céu? Quando ele vier com quem? Com os seus anjos. Ó. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, Mateus 25, verso 31. E todos os anjos com ele, então se assentará no trono. Olha que maravilha. Né? Então, quando ele vier do céu, Jesus, com seus anjos, o céu vai estar em silêncio. Está escrito em 25, 31. Então, virá toda a hoste angelical. Está aqui escrito, ó. Os anjos virão com o Senhor, todos, para anunciar o seu povo.
tirados da sepultura, que há anos e milênios os prenderam cativos lá dentro. Isso vai ser o maior acontecimento da história do universo. É a segunda vinda de Jesus à Terra. Então, o céu vai estar como? Em silêncio. O que vai acontecer neste momento? Pode passar, Ciro? Ó, libertação. Pode passar. Mais um. Ó, libertação do povo de Deus. Outro slide, vamos lá. O que mais? Haverá a reunião dos escolhidos. O que mais? O dia glorioso, né? O dia do Senhor chegou. O que mais? Salvação eterna. O que mais? O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Né? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ok? Pode passar, Ciro? Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Certo? Então, aqui está. Esse estudo foi curto hoje, porque fala sobre a abertura do sétimo selo, e não se tem muita coisa para falar, porque os acontecimentos que vieram antes ficaram registrados na história. Né? Daqui para frente, é uma nova era, um novo começo. Né? É o paraíso de Deus, vir buscar o seu povo, e não haverá mais ninguém para escrever mais nada. Ele vem buscar o seu povo, vai chamá-lo de onde estiver, né? E nós iremos encontrar com ele aonde? Lá no céu. Eu quero ler o último verso desse estudo de hoje, que está na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Só dar um adiantamento aqui, no capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, que ele fala sobre a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Isso aqui fortalece a nossa fé, e a morte não é o fim das coisas, pelo contrário. Né? Os que dormem no Senhor, eles vão ser chamados de onde estiverem para encontrar o Senhor nos ares. Acharam aí? Capítulo 4, verso 13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, traz sua companhia aos que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quem está dizendo aqui? E de modo algum os vivos vão adiante para o céu. Vamos esperar os mortos levantarem da sepultura vivos, juntamente com todos serão arrebatados para encontrar os seus ares. Verso 16. Portanto, o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoar a trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, essa é a nossa bendita esperança, o retorno de Jesus. Irmãos, a igreja passou por várias etapas, várias perseguições, mas a promessa do Senhor ela é fiel para a gente. Então, quando nós começarmos a estudar as 7 igrejas, vocês vão ver o que aconteceu agora lá dentro. As 7 igrejas é o mesmo período da igreja dos 7 selos, porém, com a diferença. Nós já estamos na 7ª igreja e último período. Estamos no 6º selo, aproximando para o 7º. Certo? Então, você vê que há uma ligação muito grande entre os selos e a igreja. O que vamos estudar amanhã já é a primeira igreja, o que aconteceu lá dentro da igreja, que se chamava Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente vai comparar o cavalo branco com a primeira igreja e assim sucessivamente. Que Deus nos abençoe. Eu acho que dá tempo para a gente passar, pegar aquele negócio lá, vestir ainda, a simbologia. Não vou estudar tudo, mas uma parte, dá tempo aí. Alguma pergunta antes que eu coloque outro slide aí? Se não houver, pode colocar assim, outra parte do slide para a gente poder, que ficou uma parte do primeiro estudo que nós não fizemos aqui, tá? A gente vai pegar uma parte da Bíblia e estudar rapidinho aqui. Dá tempo, tem 20 minutos ainda, dá para estudar ainda. Pode colocar. Gente,
Pode passar assim, então, dá um toque aí. O grande conflito, né? O Apocalipse tem a resposta, apresenta. Vamos lá, o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, né? Pode passar, vamos lá. Então, lá em Apocalipse, no verso 3, né? Feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desse livro e guardam nelas escrita, pois o tempo está próximo. Vamos adiante, vamos lá. Então, aqui, ó, nós fizemos assim, um relato da Bíblia, dos livros que estão lá dentro. Foi o que eu não fiz a primeira vez que com vocês, porque eu estava sem o PowerPoint, mas hoje a gente já pode fazer aqui, falar, e vocês podem, né, guardar aí no celular de vocês. Então, a Bíblia é uma coleção de 66 livros, não é isso? Pode passar, Ciro. 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Tem uma compilação aí. Vamos lá, pode tocando. Ela foi traduzida em mais de 1.500 línguas, a Bíblia, escrita no período de 1.600 anos. E 40 escritores. E só temos um autor, que é Deus. Certo? E foi escrita em 3 línguas. Quais são? Pode passar? O hebraico, o aramaico e o grego. Pode dar. Não foi escrito no latim, não, viu, gente? Contém cerca de 773.693 palavras. Letras, 3.566.480 letras, 3 milhões lá vai. Capítulos, 1.189 capítulos. Versículo, 31.109 versículos. Você sabe que a Bíblia, ela não tinha essa divisão, né? De palavras, de vírgula, de tio, de interrogação, né? Vírgula. Então, ela era escrita de trás para frente, a língua hebraica é escrita assim, e sem pontuação. Quando ela foi chegada até nós, né, foi feita essa tradução, foi feita essa separação, né? E o número 7 é um dos mais citados, que representa o quê? Perfeição. Pode passar. Vamos ver agora as subdivisões da Bíblia. Ela tem 5 partes, a Bíblia. Primeiro, é um livro histórico. Sim. Segundo, tem poesia? Tem também. Tem profecia? Tem. É um livro profético. É um livro de evangelhos e também um livro de cartas. São chamadas epístolas. Né? Pode passar, Ciro? Vamos ver aqui agora. Primeira parte da Bíblia é um livro histórico. Então, quais são os livros históricos da Bíblia? Ela vai de Gênesis a Esther, incluído no Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo Dr. Lucas, né, que não conheceu Jesus, mas que fez parte desse apostolado aí também, né? Dr. Lucas, chamado médico. Você tem ideia, 90% que está escrito no livro histórico se entende como se lê. Isso quer dizer o quê? E 10% você vai encontrar algumas coisas ali que não é para se entender como está lendo. Por exemplo, se você abrir o de Juízes, lá tem uma parábola lá. Então, quer dizer que dentro do livro histórico tem parábolas também que não se entende como se lê. Ou seja, esses 10% desses escritos não se entende como se lê. Pode passar assim. Segunda parte são os livros, o quê? É a poesia. Quais são os livros poéticos da Bíblia? Para o livro de Jó, até Cantar de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. E esses livros poéticos, por exemplo, 85% do que está escrito não se entende como se lê. Né? Ok, vamos passar? Isso quer dizer 15% do livro poético não se entende como se lê. 85% se entende como se lê. Outra subdivisão da Bíblia, que é a terceira parte, que é a profecia. Aqui é o contrário. Então, quais são os livros proféticos da Bíblia? Isaías a Malaquias no Antigo Testamento e o Novo, o Apocalipse. Certo? Então, aqui é o contrário agora. 95% que está escrito não se entende como se lê. O livro profético. Por isso você vê assim, ó, quando fala anjos, quando fala ventos, quando fala besta, quando fala estrelas, quando fala dragão, é tudo símbolos para indicar uma realidade. Então, 95% não se entende como se lê. Por exemplo, quando fala aqui 144 mil selados das tribos de Judá, isso aqui não é literal. Por quê? Você vê no capítulo 6 do Apocalipse que os selados serão da tribo de Israel, 144 mil. Isso aqui não é literal. Por quê? Se fosse literal, teríamos que ter a raça pura das 12 tribos e não tem mais, há muito tempo. Porque antes que Nabucodonosor invadisse Jerusalém,
Das 12 tribos de Israel, 12 já haviam sido dizimadas pelos assírios. Só ficou Benjamim e Judá que veio Jesus. Né? Mesmo assim, eles foram espalhados por toda a terra, os judeus, e não são mais uma nação pura. Né? E você pegar ali a lista de Apocalipse, capítulo 7, o livro de Ezequiel e o livro de Levítico, as tribos são diferentes. Não são iguais. Então, quando Deus falava 144 mil, ela não diz quem são os que vão passar da tribulação. Então, essas pessoas aí, 144 mil, pode ser eu, pode ser você. A gente não sabe. Só Deus sabe quem são essas pessoas que vão passar pelo grande tribulação, que vão receber o Espírito Santo para proclamar a mensagem e vão ver o sinal da besta, vão ver as duas bestas se unirem, vão passar pelas pragas e vão estar vivos, que Paulo diz assim, ó, nós os vivos que ficaram serão arrebatados juntamente com os que estavam mortos para encontrar o Senhor nos ares. Então, esses 144 mil é um número simbólico, é o número do povo de Deus, porque fala de 12 vezes 12, dá 144, né? 12 são as portas da cidade de Jerusalém, 12 foram os discípulos, os discípulos de Jesus, 12 foram as coroas que estavam na cabeça da mulher, lá no capítulo 2 de Apocalipse, a mulher que tinha 12 estrelas na cabeça, são os 12 apóstolos, né? E 12 também eram os 12 pães que havia lá no templo, no santuário, na tenda móvel que Moisés construiu, e havia 12 pães da proposição ali. Então, o número 12 também é o número da Bíblia, além do 7, do 4, do 10, vem o 12 também. Certo? Então, no Apocalipse, 95% do que está escrito não se entende como silêncio. Quer dizer o quê? A cidade santa é fictícia? Não. A cidade santa, a cidade santa é uma realidade, é uma verdade. Está no Apocalipse, né? Onde Deus vai habitar com o seu povo. Pode passar? A quarta parte é os evangelhos, né? Que são Mateus, Marcos, Lucas e João. São chamados evangelhos sinóticos, porque geralmente um que um fala, o outro fala também. Algumas coisas se repetem, porém talvez com alguma diferença. Então, 85% do que está escrito nos evangelhos se entende como se lê. Isso quer dizer o quê? 15% você vai ler e não vai entender como está escrito. Por exemplo, as palavras de Jesus. Né? Você vê que as palavras contam narrativas de objetos, de coisas que da realidade, mas ele quer ilustrar uma outra coisa. Eu vou citar aqui uma parábola que é das mais controversas que tem na Bíblia, é a parábola do rico e Lázaro. Essa parábola deixa transparecer que há uma comunicação entre os vivos e os mortos, mas é apenas uma parábola. Jesus usou uma alegoria para ilustrar uma coisa real e que dizia com respeito ao seu povo. Isso a gente vai estudar mais lá adiante. Então, 85% do que está escrito não se entende como Ciro. E o próximo Ciro, que é a quinta e última parte, que são as cartas, né? De Paulo, de Pedro, de Tiago, né? João. Então, Paulo escreve ali aos Romanos, aos Tessalonicenses, aos Colossenses, né? A Timóteo, seu filho na fé, aos Filipenses, são chamadas cartas, ou chamadas epístolas. Ela vai de Romanos até o livro de Judas, antes do Apocalipse, de colar o Apocalipse. 90% do que está escrito se entende como se lê. Aí Pedro escreveu assim que na Bíblia há pontos difíceis de entender, e há mesmo. É preciso entender esses pontos do ponto de vista bíblico e da época. Ele fala que muitos indoutos e inconstantes pegam esses versos e torcem para a sua própria condenação. Então, ele tem que ter muito cuidado, tem que ter muita sinceridade com Deus e Jesus, o Espírito Santo, para pedir orientação e luz para a gente poder entender algumas coisas que as pessoas interpretam de forma totalmente equivocada. Então, 90% do que está escrito não se entende como se lê. Quer dizer o quê? Que 10% nós vamos ler essas cartas também e não vamos entender como está escrito. Ok? Aí eu fiz essa parte, porque naquela parte da simbologia não deu tempo de fazer, porque assim, o seu pai, quando a gente fez aqui, não foi? Lendo verso por verso, aí essa parte já está pronta também. Amém? Então, a semana que vem, nós costumamos estudar semanal com o pessoal. Amanhã a gente volta e vai estudar as cartas que Jesus enviou para a sua igreja, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ok? Alguma pergunta? Houve alguma dúvida do estudo de hoje sobre a abertura do sétimo selo? Não.
A comparação que fizemos aqui foi verso com verso, trombeta, selo, pé da estátua, flagelos, tudo isso está relacionado, ligados um ao outro, tá? Então, a abertura do sétimo selo não mais é do que o silêncio do céu e a volta de Jesus para buscar o seu povo aqui na terra. Esteja onde estiver, todo olho o verá aparecer na nuvem do céu. Amém. Obrigado, Salles. Maravilhoso, Deu para compreender aí, Fábio? maravilhoso, maravilhoso. E o que eu estou precisando fazer aqui é uma listinha do dicionário ali, montar o dicionário mesmo, que tem todas essas palavras de tudo que a gente foi conversando esses dias. Estava assistindo os vídeos anteriores. Fazer o que você Sim. foi listando aí, né? Ventos é guerra, chifre é reinos, né? Fazer uma Ah, listinha sim, para sim. deixar Ó, pendurado aqui, assim, para. nesse estudo que o Ciro botou aqui, ó, que no primeiro dia que eu estar com vocês, ia ser esse estudo completo, que está lá, chifre, explicando tudo. Só que no dia não deu, que está seu PowerPoint, eu fiz a primeira parte escrita ali com vocês, certo? Que é a simbologia profética. Aí, como falta essa parte aqui, que é a primeira parte, depois vem a simbologia profética, ele vai dando verso por verso. Aí eu falei, deixa eu falar as coisas, porque ficou faltando. Agora, se não está consigo, se ele quiser depois colocar isso na tela, para eles, ou printar e mandar para eles, pode mandar, que está toda a simbologia já escrita ali, ó, todos os símbolos e as suas respectivas interpretações. Isso é muito importante, viu? Se a gente conseguisse. Opa, não sei aqui. Eu fiz alguma coisa aqui. Eu fui parar o slide aqui, tirei você da tela e ainda mutei você, sabe? Volta aí. Eu estou te vendo aqui. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Bota a câmera aí. Deixa Desculpa. eu ver aqui, peraí. Acho que apagou um pouquinho. Nossa, deixa eu ver. Se a gente Ah, tá, conseguisse perfeito. fazer Pronto. um resuminho, vou tentar juntar algumas palavras aqui, de repente colocar lá no grupo, lá para a gente ter na Sim. manga ali, para sempre usar como referência, porque agora, Salles, essas revelações que a gente tem tido aqui contigo, que você vem ensinando, quando a gente olha nas notas da Bíblia, eu não tenho acompanhado todas as notas, mas elas não estão lá, né? São coisas que quem estuda muito mesmo que acaba tendo as notas, ela faz geralmente uma anotação mais de Sim. como se lê, ou ela chega a ter referências mais profundas assim? Por exemplo, tem Bíblias, porque assim, ó, nós temos aqui no Brasil, a Sociedade Bíblica Brasileira, temos algumas denominações que também já imprimem Bíblias e faz o seu comentário no rodapé da Bíblia. Então, tem que ter muito cuidado também com isso. Porque, às vezes, é um comentário particular. Por exemplo, se você estuda aqui é o anticristo, algumas pessoas já entendem que o anticristo vai aparecer ainda, e vai lá e coloca no rodapé. Então, sem estudar profecia, você não consegue entender. Aí é uma coisa particular minha que eu acho que deve ser assim. Como é que diz? Produzir a Bíblia e eu acho que é dessa forma. E tem que ter muito cuidado com isso. O que importa é o que a profecia fala. Eu já vi algumas Bíblias aí no rodapé que falam muitas verdades, mas eu já vi algumas aí que torcem totalmente a profecia. Então, ele vai para o outro lado, muda para o outro rumo aí totalmente de questões assim equivocadas. Por isso que é bom estudar a Bíblia, estudar a profecia mediante a história, pesquisar, investigar, pedir a Deus orientação, para a gente não ficar na escuridão, né? Não ficar nas trevas. Isso é muito importante isso aí, né? Você colocou lá naqueles slides anteriores, você falou que o livro de profecias, por exemplo, 95% não se entende da forma que lê, Então, né? símbolos. As evangelho e cartas já não, já é mais literal, né? O que está escrito ali, a Não maioria literal, você não tem muito exatamente. para onde Por fugir, quê? né? Porque você vai encontrar ali as parábolas de Jesus, você vai encontrar ali as parábolas de Jesus, que são parábolas. As parábolas não se entendem como você lê, né? Se você for lá no dicionário para procurar o que é parábola, diz assim, ó, parábolas é uma narrativa alegórica. Aí você fala, o que é alegoria? Alegoria é uma coisa que você conta uma história aqui, mas que aquilo não é real. Ou seja, as parábolas têm elementos reais, vai contar que tem fogo, tem semente, mas não é aquilo que ele quer dizer, ele quer dizer outra coisa. Por isso que ele fala assim, ó, que 85% do que está escrito não se entende como se lê. Né? Eu não sei se é 85, né? Os evangelhos que é. Então, essas palavras a gente vai ler e não se entende como se lê. Como eu falei no instante aqui, ó,
A parábola mais controversa que tem é a parábola de Rico e Lázaro. É a mais controversa, porque as outras o pessoal já entende. Quem é o trigo e o joio que ele falou a palavra? Ó, nós não somos trigo, nem somos joio. Isso está falando de pessoas, correto? Que estão dentro da igreja, mas há o trigo e o joio. Aí, o senhor quer que a gente arranque o joio do meio do trigo? Não. Deixa eles crescer juntos, são parecidos. Até o dia da colheita. Quem vai separar é Deus, não é o ser humano. Então, quem é o trigo e o joio? É a má semente e a boa semente. Está na igreja, mas não é a boa semente. Deixa eles crescer juntos, correto? Então, e todo mundo entende que isso aqui é uma metáfora para uma realidade. Quando você vai, olha só, quando você vai para a parábola do Rico e Lázaro, as pessoas pegam essa parábola em vez de interpretar, né? Isso precisa de uma exegeta para interpretar isso, né? Como é que você interpreta agora a parábola do Rico e Lázaro de forma literal? Não pode. Se os outros são símbolos, são alegorias, todas elas são o quê? Alegóricas, tendo elementos reais, mas a lição, o fundo moral é outra coisa. A gente vai entender, depois dessa palavra de Lázaro aí, a gente vai entender essas questões aí. Capítulos da história que você falou, você tem esse percentual, quanto que é literal, A história me parece que não sei se é 85% ou é 90%, eu estou aqui, estou sem a visão aqui. Vê para mim, por favor, Fábio. tirou aqui também, eu tirei o slide É, mesmo, é né? em torno de 85%, não, por cento dessa faixa que a gente entende como real. Você vê que são livros históricos, conta o começo, né, do Gênesis, conta ali a Noé, que foi uma realidade, conta a construção do tabernáculo, né, conta ali as pragas que veio do Egito, que foi realidade, mas também conta parábolas também ali. Isso aí conta parábolas. Tem uma coisa, o sonho de José. O sonho de José teve com o faraó, né? 7 vagas gordas, 7 vacas magras, não foi? Ali era o quê? Era um símbolo, dizendo o quê? Que o Egito ia passar 5 anos de fartura e 5 anos de necessidade. Que não foi uma parábola, foi uma alegoria, um sonho que Deus deu a José. E lá em Juízes fala a palavra de Jotão, você vai encontrar, não lembro no verso, mas foi uma parábola de Jotão, né? Então ali são parábolas que não é uma realidade, né? Do livro de história. A maioria são realmente histórias que aconteceram, que é uma realidade. O dilúvio foi uma realidade? Foi. Dilúvio, né? É, as divisões das tribos que aconteceu ali, a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, a reconstrução do templo de Jerusalém, tudo ali foi o quê? Uma realidade. Vou fazer uma pergunta para você, Salles. Uma preocupação que eu tenho muito, e talvez seja, eu acho que de todos, né? É o processo de evangelização, né? E uma das coisas que eu venho falando aqui no nosso grupo, que esse grupo aqui, ele é um grupo, pelo meu entendimento, que é uma ferramenta para a evangelização das pessoas, né? Porque eu, por exemplo, eu não entrei pela igreja, né? Eu entrei através do devocional. Então, eu cresci na igreja católica, sempre me considerei como cristão, né? Sempre tive Jesus no meu coração, tudo mais, mas eu não tinha entendimento, não tinha profundidade que a gente vem adquirindo, né? Estudando a palavra, né? E através desse devocional foi onde o meu processo de evangelização se iniciou, né? E eu acredito que esse é um caminho para trazer muitas pessoas para entender sobre Jesus, entender sobre, né, Sim, sobre sim. palavras, sobre Deus, Muito né? importante. Muito importante. E, e a gente está num ponto agora de discussão no nosso grupo, de saber para qual caminho a gente vai. A gente está terminando, estava tentando terminar Apocalipse, né? O que você falou, a gente estava fazendo uma leitura literal né, de Apocalipse, o que não é possível, né? E graças a Uhum. Deus, né, permitiu aí que a gente pudesse receber esse presente. E você está conosco Amém. aí, nos auxiliando, nos instruindo, né, revelando. Mas a gente está num ponto de decisão de, vamos reiniciar o Novo Testamento, porque o grupo não estava formado ainda quando a gente, né, nos primeiros capítulos os primeiros livros do Novo Testamento. E a nossa grande Uhum. discussão agora vamos, né, reiniciar o Novo Testamento, porque eu particularmente entendo que é uma ferramenta para evangelização, né? E alguns têm o entendimento que não, vamos para o novo, pro Antigo Testamento, porque a gente precisa ter um conhecimento mais abrangente da Bíblia, precisa conhecer toda a Bíblia, porque ela serve como base para que nos ajude nesse processo de evangelização também, né? Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião, sabe, sobre isso. Você entende que para evangelização são os capítulos do Evangelho mesmo?
ou não? Fábio, a gente precisa ter essa base mesmo. Queria só um pouquinho dessa opinião sua, Sim. porque você já tem uma caminhada longa e acho que de repente Todos, consegue nos auxiliar aí. ó, só se começa uma casa pelo alicerce, correto? Não se começa pelas paredes, né? Nem pelo telhado. Então, toda a base do Novo Testamento está no Antigo, né? Então, é bom você estudar o Antigo Testamento, porque você vai ter uma base para o Novo. Não é que você não deve estudar o Novo, não, de forma alguma, mas a base do Novo Testamento é o Antigo, é o alicerce. Se você puder começar pelo Antigo, isso é muito importante. Tem muitas coisas. Você vê, o Apocalipse, a maior parte dele que foi escrito, revelações ali, foi todos baseado no Antigo Testamento. Você vai ver que a gente dá você já viu aqui alguns que a gente estudou aqui, que foi lá para o Antigo Testamento buscar respostas, né? Como você vê Daniel capítulo 7 ali, todo o capítulo de Daniel, todo ele baseado, né? O livro de Apocalipse, ele é baseado todo no livro de Daniel, é um complemento. Então não há nenhum problema em você começar do Antigo ou do Novo, né? Não tem nenhum problema, você pode começar do Novo se você quiser, se você não quiser, você pode começar do Antigo, lá do começo, porque tem muita coisa boa. Você quer ver uma coisa? Eu vou ler um texto para você aqui, de Gênesis 3, verso 15. E esse é um verso muito importante, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, porque dentro de um livro histórico, tem uma profecia aqui muito grande, muito grande. Se você ver também abrir capítulo 3 do Apocalipse 13, para o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando que ele foi morto? Foi exatamente quando Eva e Adão pecaram, né, que foram expulsos do paraíso, e eles cozeram folhas de figueira para se vestir, e Deus, quando perguntou onde estás, estávamos nus, o que te fez saber que estava nu? Aí foi a serpente e tal, quer dizer, Deus fez o que? Matou um cordeiro e fez pele de cordeiro para vestir ele. O que simbolizava aquela pele de cordeiro? Está simbolizando nada mais, nada menos do que o seu filho que viria. Né? O primeiro cordeiro que foi morto foi o próprio Deus que matou. Então, ele revestiu aquelas pessoas da pele do cordeiro, simbolizando a justiça imputada de Jesus na vida deles. Porque isso não poderia alcançar a salvação se não for mediante derramamento de sangue. Aí, lá em Gênesis 3, 15, você vê aqui, ó, uma profecia dentro de um livro histórico. Você vê quando Eva pecou, né? A serpente enganou Eva, e Deus falou assim: maldita é a terra por tua causa, você vai comer, trabalhar, só do teu rosto, né? E amaldiçoou a serpente, ele sabe disso, ele amaldiçoou a serpente. Aí, no capítulo 3, verso 15, ele fala aqui uma coisa interessante. Olha só. Todos encontraram? 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ora, de quem ele estava falando aqui? Seria de Eva? Não. Ó, Deus é por inimizade entre a serpente. Você sabe que mulher tem medo de serpente, literalmente. A minha mulher veio, corre, não quer nem falar de corre as léguas. Só de falar. Mulher tem medo de cobra, não é brincadeira. Mas essa inimizade, mesmo literalmente, tem entre a mulher e a serpente e as cobras, já não é. Só que ele aqui usa a linguagem metafórica. Olha só, e é um livro de história. Porém, inimizade entre ti, o diabo, e a mulher. Em profecia o quê? Igreja. Ou seja, entre a igreja e o diabo, tinha que haver o quê? Inimizade. Entre a tua descendência, de quem? Da serpente, ela e seus anjos, e os homens maus, e o seu descendente, de quem? Da mulher. Ou seja, a mulher ia gerar um filho, e esse filho era quem? Era Jesus. Vocês entenderam aqui? Vou ler novamente. Porém, inimizade entre ti, entre o diabo e a serpente, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, que seria quem? Jesus. Quem? O descendente da mulher, Jesus, te ferirá a cabeça. E Paulo escreveu em Atos. E tu, o diabo, vai ferir o quê? Calcanhar. Então, quando Cristo morreu na cruz, você sabe que o diabo fez tudo para Jesus não morrer. Primeiro, ele tentou matar Jesus quando Jesus nasceu, 2 anos, através de Herodes. A gente conhece a história, não foi? Tentou. E aquelas crianças morreram
2 anos para baixo, a segunda precisava o tempo que Jesus estava nascendo ali. Então, aqueles foram os primeiros mártires da história, foram aquelas crianças. Morreram no lugar de Jesus. Né? Ele tentou no Jesus no deserto, tentando Jesus não, né, vencê-lo pela comida, pelos reinos do mundo, várias coisas tentou Jesus ali, pelo dinheiro, pelo poder, pelos reinos, não conseguiu. No Getsemane, ele tentou Jesus não morrer pela humanidade. Ali estava o destino da humanidade. Jesus tinha na mão o cálice e a decisão era dele. Ele poderia muito bem ter desistido. Não poderia? Não. Ele resolveu assumir esse compromisso com a raça humana. E na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente. Então, a serpente feriu o calcanhar de Jesus. E Jesus esmagou a cabeça da serpente. Está aqui escrito. Então, dentro de um livro histórico, eu tenho a primeira profecia que ia acontecer 4.000 anos depois, lá no Calvário. Então, assim, se você peça o letra do seu Espírito Santo, vai falar assim, não, quem sou eu para dar esse tipo de instrução? Né? Mas o que você achar que isso direcionar você, você vai guiar essas pessoas aí. Fique a seu critério, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Salles. Obrigado. Mas alguém que perguntar alguma coisa, se não tiver, a gente vai orar para a gente ir para a batalha, né? Bom, E amanhã, vamos orar, Fábio, então. mesmo horário, né? 7 horas a gente começa, né? Isso. E vamos orar, e aí quem puder ficar um tempo mais, que quiser, né, for participar com a gente lá do devocional, a gente fazer uma discussão de qual caminho a gente seguir, poder fazer um pouquinho de bate-papo aí Ok. depois, tá bom? Amém. Tomara, você quer orar pra gente, dona Marinei? Tudo mais. Vou continuar depois, viu? Eu estou aqui com um esboço Livre aí, aqui né? pronto para Vamos ajudar orar pra todos gente. vocês aí. Não. Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor tem colocado na nossa mente, Senhor, tem trazido para o nosso devocional, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Toda honra, toda glória a Ti, Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Senhor continue abençoando nosso irmão Salles, Senhor, irmão dele, Ciro, Senhor, que o Senhor continue abençoando, protegendo todos nós, Pai, todas as pessoas que estão participando desse devocional, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, nos agraciando, Pai, todos os dias com a nossa vida, Senhor, nos agraciando, Pai, com todas as coisas boas, Pai, Senhor, todos os desafios, Pai, que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Senhor, que nós possamos nos edificar Amém. cada vez mais, nos evoluir, aprendermos, Pai, com humildade, Senhor, que nós possamos reconhecer os nossos erros a todos os momentos, Pai, estás prostrado a Ti, Senhor. Obrigado, Amém. Pai. Obrigado, gratidão, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem entregue em nossas mãos, Pai. Nós possamos ser dignos, Pai, de honrar tudo que o Senhor tem entregue, Pai, e realizar, Pai, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Senhor. Obrigado, Pai. Amém. E temos uma semana maravilhosa, Senhor. Amém. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.